Mais uma vez, uma boa noite a todos. Que bom ver você, que bom estarmos na casa do Senhor, que bom receber também amigos, irmãos. Que momento tão precioso, momento em que estamos na casa de Deus para abrir nosso coração, abrir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus. É a coisa mais especial que existe no mundo, né? Eu costumo dizer que a coisa mais sagrada fisicamente que nós temos conosco é a palavra de Deus, né? É um registro de tudo que Ele revelou para a humanidade. A Bíblia é algo muito precioso. E ao lermos os seus ensinos, ao lermos a inspiração, a revelação, nossa vida é transformada. Nós conhecemos o plano tão maravilhoso de Deus, a beleza da criação, conhecemos a origem de tudo, conhecemos o destino e o fim de todas as coisas. É algo precioso. Eu quero convidar você, assim como você está, para fazermos mais uma oração. Fechar os seus olhos e falarmos com Deus. Nosso Deus, nosso Pai eterno, viemos à Tua casa, viemos à Tua presença, porque o Senhor nos permitiu, porque o Senhor nos atraiu, e porque nós somos felizes ao estarmos com o Senhor, ao estarmos na Tua presença. Estamos numa semana especial, relembrando a Sua última semana na terra, a Tua obra que deixou uma marca, e uma marca que ninguém pode apagar em toda a história do universo. O Senhor se apresentou como o único Deus e como o único Salvador, capaz de prover um plano de graça, de misericórdia, de justiça, de resgate para a humanidade. Nós Te louvamos por isso e pedimos em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados, que de modo especial o Senhor venha falar conosco, continue a obra que o Senhor começou no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos deixar a palavra de Deus, a Bíblia, aberta, e eu quero convidar você a começarmos lá do Antigo Testamento. Nós encontramos aqui um verso que fala do desejo de Deus para a saúde do ser humano, que está em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, o verso 26. O segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 15, o verso 26. O tema dessa noite tem que ver com a saúde e com a medicina, com a cura. Êxodo capítulo 15, verso 26. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Também é uma alegria aqueles que nos assistem, né, pelas redes sociais. Que Deus continue falando ao coração de cada um de vocês também. Acharam? Encontraram? Vamos ler? Acompanhe então a leitura. Deus está falando com Moisés, e aí vem esse verso: e disse:
se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura. Esse verso resume o princípio de Deus. Deus criou a vida, Deus criou o ser humano com saúde, com vitalidade, perfeito. Assim saiu das mãos de Deus o homem perfeito. A mulher saiu perfeita. O casal, Adão e Eva, perfeitos. Sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma dor, sem nenhuma doença. Mas também pelo pecado, pela desobediência, nossa saúde foi afetada, nosso organismo, nosso corpo. E Deus não nos abandonou, como nós sabemos, né? Deus, Ele veio para amparar, Ele veio para curar, Ele quer, mesmo assim, renovar a nossa saúde, a nossa vida. E Jesus, quando esteve aqui, Ele disse que veio trazer vida e vida em abundância. Nós estudamos isso sobre a saúde em todos os aspectos da nossa vida no início do ano, não é? Na jornada que nós fizemos dos 10 dias de oração, saúde total ou saúde plena, vida plena. Jesus também marcou a história deste mundo na questão da saúde. Vamos também ler juntos e relembrar como Jesus exerceu o seu ministério. Lá em Mateus, capítulo 9, vamos ler Mateus, capítulo 9, verso 35. Mateus, capítulo 9, verso 35. Então, Mateus capítulo 9, verso 35. Encontraram? Amém. Diz ali: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Então, ontem nós destacamos que Jesus mudou o rumo do ensino, né? Ele é um mestre, ele é um professor maravilhoso, que tudo que ele ensina, ele é o modelo, né? E hoje também vamos relembrar que ele é o médico dos médicos. Ele veio para curar, ele veio para trazer nova vida. Ele também alterou a história nesse sentido, valorizando e dando entendimento do que é a vida e de como cuidar melhor da saúde, né? Jesus não ficou doente nenhuma vez, né? Não tem relato de Jesus doente, que Jesus não atendeu as pessoas, não recebeu as pessoas por estar enfermo, acamado. Como ele viveu, né, uma vida tão cheia de saúde, porque ele fez o que estava lá no primeiro verso que nós lemos. Ele andou de acordo com a vontade de Deus, de acordo com as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus. Jesus, ele tinha equilíbrio, temperança, não é? Os 8 remédios, né, ou os 8 pilares da saúde,
uma boa respiração, beber bastante água, fazer exercício físico, ter uma vida ativa fisicamente, não é? O sono de qualidade, ter temperança, equilíbrio, ter a abstinência, né? Eliminar qualquer coisa nociva, qualquer vício que prejudique a sua saúde, manter a comunhão plena com Deus e tomar sol, né? Todos esses 8 remédios ele viveu e teve saúde plena para comunicar e levar a outros também, né? Esse verso nós vamos ler no final de Lucas. Vamos adiante. Vou passar mais rápido aqui algumas coisas. Então, olha só, na época de Jesus, a medicina e os avanços na área da saúde não eram os melhores quando comparado aos nossos dias, né? Realmente era muito diferente, era muito precária o cuidado, o conhecimento da medicina, do corpo. Eles não sabiam nem da existência de bactérias, de micro-organismo e tudo mais, né? Era tudo diferente. As pessoas viviam com muitas doenças, morriam cedo, conviviam com a perda de muitas pessoas. Era terrível. E tinha alguns conceitos, né? Nós comentamos já a parte deles sobre a doença. Eles acreditavam que a doença era resultado do seu próprio pecado e que era também um castigo de Deus, né? Outros achavam que a doença era resultado de uma feitiçaria, de uma bruxaria, de algo que foi assim colocado na pessoa pelo mal, né? Depois, outros consideravam que a doença era um assunto médico mesmo, propriamente dito. Viam como algo físico, simplesmente, né? Jesus, nos evangelhos, nós vemos como ele curava, como nós já lemos. Todas as pessoas que iam até ele curava. Não pela medicina comum, mas pela intervenção do poder de Deus. As pessoas hoje buscam o milagre, né? E querem e gostariam de viver essa cura, de vir até Jesus e ele curar tudo, em todo momento. Mas como nós vimos, Jesus veio para trazer esperança e ele curava as pessoas fisicamente para que elas acordassem e percebessem que ele veio para curar a alma, para dar salvação, para livrar ou libertá-las da escravidão do pecado, que é algo que ninguém pode nos livrar, né? Deus já colocou dentro do nosso próprio organismo. Deus trabalha em nós através do sistema de defesa, de restauração das células. Constantemente Deus trabalha em nós, nos curando. Todos os dias existe desgaste, existe ataques de vírus, bactérias no nosso organismo, mas Deus está cuidando. Ele cuida de tudo, Ele dá a vida, Ele cuida. Nós é que precisamos aprender mais e mais a cooperar com Deus, a agir junto com Deus. Geralmente a gente atua atrapalhando a Deus. A gente não dorme direito, não come direito, não se relaciona direito, não cuida das emoções direito, não cuida da parte espiritual, e isso gera desequilíbrio, gera falta de saúde, gera desconexão entre as células, sistema nervoso e tudo mais, e adoecemos, né? Então, por isso, devemos aprender mais e mais da vontade de Deus, do exemplo de Cristo. Como
Jesus, devido ao trabalho de Cristo como curador durante o seu ministério terreno, as missões cristãs enfatizavam fortemente, a partir dele, o exemplo de Cristo também na cura dos doentes. Essa marca seguiu também os primeiros cristãos ali, Pedro e outros apóstolos fazendo também milagres de cura, Mas por quê? Como eu já disse, para evidenciar o Evangelho, para que as pessoas reconhecessem o Evangelho. Agora, muitas vezes, hoje, nos tempos finais, as curas, os milagres, são, às vezes, de fachada, e às vezes até mesmo o inimigo pode forjar ou pode colocar o mal, depois abrandar, mas a pessoa continua escrava do pecado, do mal, do engano, da miséria, da mentira. Nós precisamos ser libertos por Cristo de todas as formas, E o Evangelho verdadeiro, como disse antes, leva também a cura, leva também a mensagem para o nosso corpo, para a nossa saúde. Nós não somos divididos, Não, eu tenho muita fé, eu me relaciono muito bem com Deus, eu tenho certeza e alegria da minha salvação. Isso é maravilhoso. Mas eu não tenho nenhum cuidado com a saúde, com os princípios de saúde. Não me dedico a nenhum trabalho, nada. Está desequilibrado. Não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente cresça e se desenvolva em todos os aspectos da vida, Jesus e a medicina. Nós já vimos como operou milagres, E nós vimos também nesta semana o relato que está em João capítulo 9, quando Jesus ele se encontra com um cego de nascença e os discípulos perguntam: quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus falou assim: não é porque os pais ou eles pecaram que ele nasceu cego, mas ele nasceu cego para se manifestar nele a glória de Deus, o poder de Deus. Jesus evidenciou esse lado. Às vezes, quando nós passamos por lutas, por problemas, pelo vale, pela cegueira, naquele momento, é o momento onde você vai ter a oportunidade de ver Deus agindo, de conhecer o poder de Deus, de entender que Deus tem um plano maior para você. Às vezes, se Deus não permitisse nenhum mal, nenhum sofrimento, nenhuma dor, como consequência das nossas más escolhas, nós nunca reconheceríamos o que é o mal, o que nós devemos nos arrepender, e nós não o buscaríamos também. Deus deseja que nós o busquemos, e como a Bíblia fala, não é Deus quem traz nenhum mal, não é da vontade dele, mas infelizmente nós convivemos com isto, Assim, e esse aqui é um outro momento em que Jesus ele encontra com um cego, aliás, esse mesmo cego, ele faz barro e fala para ele lavar os olhos no tanque, E hoje a ciência comprova também, claro que não foi por isso, não foi pelas propriedades exatamente naturais ali da terra, do barro ou da argila, que veio a cura da cegueira daquele homem, mas
Deus também deixa remédios naturais, né? Os chás, as próprias verduras, legumes e o próprio barro, própria argila e tantas coisas mais. A própria água pura é um dos maiores e melhores remédios, né, para a nossa saúde. Então a gente deve aprender a usar tudo isso. Por exemplo, carvão vegetal, muitas coisas que são tão simples, são baratas, são acessíveis, e Deus orienta a gente para usar e cuidar melhor da nossa saúde, né? Antes de Jesus, um judeu piedoso podia ajudar um doente, mas não ter pena dele, pois era um castigo de Deus que o condenado devia aceitar. A pessoa estava doente e ela devia aceitar, ainda que aquilo era um castigo de Deus, não é? Era um fardo duplo, como nós já comentamos. Por isso Jesus, ele curou as doenças, levou cura a todas as classes sociais, sem nenhuma discriminação. E por fim, nós vamos considerar saúde e salvação. Lembra dessa história? Vamos ler ali Lucas capítulo 5, verso 20, voltando aqui, ou indo então ao livro de Lucas, né? Acho que a gente leu Mateus, então vai mais para frente, né? E aqui no capítulo 5, verso 20, quando Jesus afirma para esse homem que foi levado pelos seus amigos e colocado diante de Jesus, através de uma abertura no teto daquela casa, e o homem era paralítico, não andava, estava ali sobre a maca. Mas as primeiras palavras que Jesus fala para ele, quando se dirige a ele, é: perdoados estão os teus pecados. Jesus tem poder, tem autoridade. Ele veio para demonstrar que existe salvação. Na realidade, para ele perdoar o pecado, ele está falando assim: eu paguei o seu pecado. Eu paguei o preço do seu pecado. O perdão não é esquecer, deixar de lado, não relevar. É tudo isso também, porque Deus, ele não vai levar em conta se você confessa, abandona, aceita Jesus como Salvador, mas porque ele pagou o preço. Ele realmente morreu no nosso lugar, né? Entregou sua vida por cada um de nós. E eu quero ler: Cristo não busca apenas o crescimento espiritual, como nós já falamos, ele almeja a restauração do ser humano de forma completa e integral. Em uma outra cura, né, Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Mestre, que eu possa ver de novo. E Jesus falou: vá, a tua fé te salvou. Aqui está falando do paralelo entre a cura física que Deus oferecia, que Jesus oferecia, mas na realidade ele queria apontar e evidenciar também a cura espiritual, que é a salvação. A salvação. A tua fé te salvou, ele falou para esse homem. Perdoados estão os teus pecados, ele falou para o outro. Às vezes nós estamos com tantas doenças, é depressão, é ansiedade, é síndrome do pânico, é isso e aquilo. E no fundo, a cura que nós realmente precisamos é a salvação. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida.
é ser batizado, é nascer de novo, é viver uma nova vida em Cristo. E vamos descobrir a paz, e vamos viver uma vida de alegria, de novidade, de prazer, de obediência à palavra de Deus. Amém? Esse é o desejo do Senhor. Salvação, sozo, no grego, né? E vamos terminar então lendo a história que está em Lucas também, um pouco mais adiante, capítulo 10. E nós vamos ler apenas o final da história. Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. Jesus conta, vamos ler o verso 30 então, ler a parábola inteira. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores ou ladrões, os quais, depois de lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo, passou de longe. Semelhantemente vinha um levita, descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de longe. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dono daquela hospedaria, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Que história, não é? Jesus conta essa parábola, e essa parábola, ela traduz o que o próprio Jesus veio fazer aqui nesta terra. O planeta Terra foi atingido pelo mal. O ser humano foi atingido pelo pecado. E foi condenado à morte. O ser humano vive como semi-morto, enquanto não é salvo por Jesus. Apenas existimos. Mas Jesus, ele não passou de largo diante do sofrimento, diante da sua dor, diante da sua doença, diante da sua condição de pecador e da minha. Ele veio e ele nos abraçou. Ele curou e cura as nossas feridas. Ele veio e tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, o castigo que era nosso, Ele tomou sobre si. Ele nos coloca sobre os seus ombros, Ele nos carrega no colo, e Ele nos coloca num lugar especial, onde podemos viver a cura, onde podemos viver a transformação. Este lugar é a igreja. Deus criou a igreja. É o lugar da família de Deus. É o lugar do encontro com Ele. É o lugar onde a cura espiritual vai acontecendo cada vez mais. E você está aqui neste lugar,
onde cada dia que você vem, cada culto que você participa, você é transformado, é curado. Você entrega o seu coração, sua vida, confessa seus pecados a Deus e sai renovado, sai restaurado. Esse é o desejo de Jesus. E ele fala assim: olha, eu quero fazer tudo para você, eu pago todo o teu tratamento até que eu volte para te buscar. Ele está perto de voltar para nos buscar. Você tem feito de Jesus o teu Senhor, o teu Salvador. Você tem desfrutado da salvação nele. Você tem vivido o cuidado para com a sua saúde. Tudo que Jesus pode, ele não retém nada. Ele deseja e ele faz para você e para mim. Você quer colocar a sua vida, a sua saúde nas mãos de Jesus? Você deseja ser totalmente curado do pecado, do mal, e também a sua saúde, né? Desfrutar de uma boa saúde e desfrutar da salvação? Acredito que esse é o desejo de todos nós. O Senhor Jesus nos ensina. Ele foi e é o nosso modelo. Como eu disse, Jesus viveu em obediência aos princípios de Deus. Faça uma reflexão rápida nesse final de culto, nessa mensagem. Como tem sido o seu cuidado para com a sua saúde? Muitas vezes nós negligenciamos algumas coisas que nós sabemos que é importante. Então, peça a Deus forças. Tome a decisão de ajustar sua rotina, seu dia a dia, e desfrutar mais e melhor da salvação em Cristo. Jesus passava momentos, horas e às vezes noites sem comunhão com Deus. Isso mantém a nossa saúde espiritual. Como está a sua comunhão com Deus, o seu tempo com Deus, sua entrega a Jesus, sua comunhão com Ele, seu relacionamento pessoal? Ele deseja ser o seu Senhor. Como está a sua rotina, o cuidado com o seu corpo, que é o templo, que é a morada do Espírito Santo de Deus? Sem uma boa saúde, sem um bom equilíbrio, você não vai ter condições de refletir, de pensar, de estar aqui, de ser um mensageiro da graça, de ter saúde para trabalhar, para pregar o Evangelho. Esse é o desejo de Deus para a sua vida, para a minha também. E nós vamos ouvir um louvor especial nesse momento, que fala da salvação, que fala da graça, do poder de Jesus. E enquanto você ouve este louvor, esta música, este hino, convido você a falar com Deus e também a se colocar em pé, dizendo para Jesus: Senhor, eu preciso cuidar melhor da minha saúde. Eu sei que o Senhor me ensina, então me ajude. E também aqueles que precisam da cura plena espiritual, aceite e fale com Jesus: Senhor, eu quero entregar a minha vida, o meu coração. Quem sabe aqueles que precisam ser batizados também, fale com Jesus: Senhor, eu desejo ser batizado, eu desejo ter uma nova vida espiritual, emocional e física por completo.
Amém, glória a Deus. Todos nós precisamos, carecemos da graça, do poder de Deus. Fale isso com Jesus. Verdadeiramente posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, pra te adorar, pra te adorar, pra te
te adorar. Eu sou livre, sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Amém. Que bênção, Senhor Jesus te liberta, dá liberdade para viver uma vida plena, uma vida com saúde, uma vida cheia de alegria. Amanhã nós vamos continuar e eu quero também dar um recadinho antes da oração final, que os irmãos se preparem, porque no sábado nós vamos ter uma Santa Ceia, tá bom? Então, ao final dessa semana, semana que relembramos o dom de Cristo, nós vamos também participar da Santa Ceia, tá bom? Então, vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai, porque o Senhor veio para nos curar da escravidão do mal, do pecado, e para isso o Senhor também demonstrou que o Senhor deseja que tenhamos saúde. O Senhor curou muitas pessoas e o Senhor continua oferecendo saúde e graça. Se nós nos entregamos ao Senhor, se nós obedecemos os teus princípios, que o Senhor gravou no nosso coração, gravou no nosso organismo. Assim nos ensine, Pai, a nos alimentarmos daquilo que o Senhor nos orienta. Se nós temos nos alimentado de alimentos prejudiciais, pervertidos, alterados, nos ajude, nos altere o sabor, nos liberte da escravidão, do vício, de comidas ou bebidas, ou qualquer coisa que remova a nossa saúde, a nossa liberdade plena, nos prenda a qualquer vício. Nos ajude a nos alimentarmos daquilo que o Senhor deseja. Nos ajude a cuidar também da nossa saúde, fazendo e praticando atividades físicas. Nos ajude a ter um bom sono, a deitarmos na hora certa, acordarmos também. Nos ajude a termos um relacionamento pessoal, um momento produtivo, íntimo de comunhão com o Senhor. Ó Pai, mais uma vez nessa noite, eu clamo para que todos aqueles que precisam entregar o coração ao Senhor, que o Senhor dê uma bênção dobrada, que aqueles que precisam de um arrependimento, precisam voltar aos teus braços, também que o Senhor dê uma bênção dobrada, que eles possam ser atraídos pelo teu poder e amor, que tudo possa ser feito o mais rápido possível, para que eles vivam também o batismo e a plena adoção de filhos. Nós pedimos isso e agradecemos no nome doce de Jesus Cristo. Amém. Amém.